Segundo dia, Brasil, oportunidades e desafios em um ano eleitoral. Quais pontos merecem atenção em 2022 para aproveitarmos as oportunidades para investirmos? Aqui falaremos sobre as projeções econômicas para o Brasil, considerando um cenário pós-pandemia e eleitoral. Considerando a crise hídrica, desemprego, inflação, entre outros pontos importantes para monitorarmos e avaliarmos as oportunidades para investir. Heloíse Sanches analisa que inflação elevada, PIB em declínio, aumento da taxa básica de juros, desemprego, crise hídrica, câmbio, combustíveis, teto de gastos e eleições. São pontos que acompanhamos em 2021 e devemos continuar acompanhando em 2022. E você confere no Terra Cenários 2022 como se proteger e encontrar as melhores oportunidades no próximo ano. Com a participação de Regis Chinchilla, Heloíse Sanches, Eli Sapucaia, os analistas de investimentos e Vaney Nagem, gestor de câmbio. Olá, eu sou Eli Sapucaia, eu faço parte da equipe de pesquisa e análise da Terra Investimentos e vamos falar um pouco hoje sobre Brasil. Vamos falar um pouco sobre a inflação no Brasil. Ao longo de 2021, vimos que a inflação estourou o teto de gastos. Então, até agora, no caso, falando um pouco de outubro, temos uma inflação acumulada em 10,67%. A inflação de outubro ela ficou em 1,25%. Com isso, a gente tem percebido que a inflação ao longo desse ano ela vem acelerando. Bom, a tentativa do Banco Central, principal e majoritária, é conter essa inflação. Até porque isso é uma premissa básica dos bancos centrais de tentar fazer uma estabilização, uma política de estabilidade de preços. Isso não significa travar os preços, ok? Com isso, o que aconteceu na economia brasileira foi uma alta de juros. E a gente tem a perspectiva de que isso aconteça ainda no cenário de 2022. Principalmente porque, quando a gente olha a política que foi feita pelo Banco Central, ela não está tendo um grande sucesso em conter a inflação. Então, a expectativa continua que sim. Infelizmente, no ano que vem, a gente ainda vai ter uma inflação alta. Ou seja, dessa forma, as famílias não conseguem ter o mesmo poder de compra e acabam diminuindo o consumo. Quando a gente fala do PIB, o impacto é muito mais amplo e global, vamos colocar dessa forma. Primeiro porque, se eu falo de uma inflação, essa inflação ela acaba impactando os insumos na produção para as fábricas, por exemplo. Quando a gente olha o cenário de taxa de juros, isso significa que o crédito para subsidiar os projetos das empresas, ele fica mais alto para as empresas. Então isso significa que o custo desse projeto, ele aumenta. Então a gente tem um gap para o crescimento dessas empresas, principalmente de novos projetos. Quando a gente analisa a ponta desses projetos, o que será feito pelas empresas é avaliar se de fato esse projeto vai estar valendo a pena no D0, ou seja, no agora. É viável que esse projeto entre em vigor, que esse projeto seja levado à frente ou não. Então a gente entra basicamente num cálculo de compreender se esse projeto no D0 ele vai ser lucrativo muito mais por conta dessa política de crédito, dessa Selic muito alta. Quando a gente pensa nessa Selic alta e a gente olha a falta, digamos, de projeto dentro das empresas, esse impacto é muito mais direto no sentido de geração de empregos. E se eu tenho uma menor quantidade de emprego, isso, claro, impacta na renda que está circulando na economia. Nesse cenário para 2022, o que o Boletim Focus acaba trazendo é que o PIB ele vai crescer 1%. Claro que é somente uma projeção e isso pode ter variação de acordo com o cenário que vai se dando e que vai acontecendo, e principalmente com os dados macroeconômicos. Então, continue conosco! Olá, eu sou o Regis Chinchilla, analista aqui da Terra Investimentos, e hoje eu vou falar um pouco sobre como a desaceleração global das commodities compromete o nosso cenário de expectativa para 2022. Antes disso, eu já falei um pouco sobre a questão da China no dia anterior,
e eu queria reforçar a tese, né, de que a China passa por uma desaceleração da sua economia, né, diante do custo da energia, principalmente por conta do carvão e do petróleo, e também como isso tem afetado as commodities de uma maneira geral. Claro que a gente pode falar muito mais do minério de ferro, né, trazendo aí e associando a questão principalmente da Vale, que é a grande empresa da Bolsa, da B3, o quanto isso também compromete a arrecadação do governo federal, acaba arrecadando menos, enfim, e é uma expectativa de crescimento um pouco menor para o ano que vem, né? Mas mesmo assim, nós temos aí acompanhado, né, a evolução das commodities agrícolas, que são destaques, né, deste ano de 2021, e para o ano de 2022, o IBGE espera pelo menos a produção de grãos, né, que bata recorde, seja um recorde histórico, em que ainda o agronegócio continua avançando bastante no nosso país. Então é bem importante a gente monitorar isso. Também o plano safra do governo, também a expectativa é de que tenha aí uma busca por crédito na ordem de quase 125 bilhões para o ano que vem, né, vindos, claro, do agronegócio, né? Bom, voltando a falar sobre o agronegócio brasileiro, a questão do clima, né, compromete muito as expectativas. Já citei a questão do plano safra, que é a expectativa, principalmente dos grãos, de um número recorde, né? Mas temos também questões principalmente associadas à proteína animal, né, que é um case bastante importante no Brasil e que continua ganhando escala, né? Principalmente que posso citar JBS, Marfrig, que continuam tendo margens muito grandes, né, nos Estados Unidos. Então, participando bastante da cadeia produtiva e como eu falei, da arrecadação federal do Brasil. Essa é uma expectativa bastante positiva para o ano que vem, né, que isso deva continuar acontecendo, né? E eu posso citar também o caso Minerva, aí falando um pouco mais, ou voltando a falar da China, né, onde tivemos alguns problemas localizados em 2021 na questão das exportações, né? Mas acreditamos que para o ano de 2022 isso deva ser resolvido, né? E esperamos que o Ministério da Agricultura participe de forma mais efetiva, né, na cobrança para que essas exportações sejam retomadas ao longo de 2022, no caso da China, né? Nos Estados Unidos a gente ainda tem monitoramento da questão dos estímulos, da retirada, né, dos estímulos monetários, e para 2022 também os estímulos fiscais devem ser reduzidos. Isso também, claro, impacta muito a questão das commodities, né? A questão do petróleo, claro, para a gente é super importante acompanhar, porque tem um impacto no nosso preço de combustível, né? Claro que tem outros fatores que estão envolvidos aí na questão do preço do combustível. Daqui a pouco o Vanei aqui vai falar sobre a questão cambial, é um ponto também bastante importante para a gente acompanhar na sequência aí do ano de 2022. Bom, vamos falar um pouco agora também sobre o cenário de recuperação para o setor de serviços no Brasil, né? A expectativa para o ano que vem é um crescimento, né, do PIB um pouco mais baixo. A gente já falou um pouco sobre a expectativa do Boletim Focus do Banco Central, né, na ordem aí de 1% para 2022, então isso também muito comprometido com a questão da inflação, né? Lembrando que a expectativa do Banco Central para 2022 em termos de serviço é bastante robusto, né? Acreditamos, a gente tem uma tese um pouco mais realista dentro da expectativa da evolução da política monetária também, né? Que a gente tem que falar sobre isso e como o comportamento em alta da taxa de juros deve influenciar também na questão do serviço, na tomada de crédito, né? Isso também faz parte da composição de expectativa para 2022. Mesmo assim, acredito que em 2022 o setor de serviço tende a se beneficiar, né, de uma tese de retomada da nossa economia. Eu acredito que nesse setor estarão as melhores oportunidades para 2022, quando a gente fala do mercado de ações, né, bolsa, renda variável, né, lembrando que vamos ter um ano de eleições, então a gente acredita ainda que tenha bastante volatilidade, né, mas para montar carteira para médio e longo prazo, acredito ainda que as empresas estão em preços interessantes e esse deve ser um tema recorrente do ano de 2022. Então, pessoal, fique agora com a Heloíse Santos, da nossa equipe de análise. Ela vai falar sobre a crise hídrica, o custo de energia e também alguns temas relacionados a eleições do ano que vem, né? Já falamos aqui, esperamos um cenário de volatilidade e ela vai caracterizar alguns pontos aí que serão importantes para a gente monitorar em 2022.
Sejam bem-vindos ao segundo dia do Terra Cenários 2022. Hoje vamos falar a respeito de Brasil, desafios e oportunidade para o próximo ano. Conte com toda a equipe da Terra para o próximo ano para superar esses desafios e encontrar as melhores oportunidades de investimento. Eu sou a Eloy Sanches e vou falar com vocês a respeito do Brasil junto com a analista Regis Chinchilla e Eli Sapucaia. Neste momento, estamos entrando num cenário já considerado de pós-pandemia. Após aproximadamente 600 dias de basicamente um lockdown, o estado de São Paulo flexibilizou algumas regras, permitindo 100% das ocupações, porém mantendo o uso de máscaras. E o que podemos esperar para 2022 nesse cenário bastante desafiador, com PIB em baixa, inflação elevada, cenário conhecido como estagflação, teto de gastos, risco fiscal, taxa de juros também elevada, assim como o desemprego. Mas diante de tudo isso, nós temos também bastante oportunidades. Ainda no cenário de pandemia, nós temos um ponto extremamente importante, que é a igualdade da vacinação nos demais países. De nada adianta a gente ter o país A com uma vacinação bastante elevada, se o país B está bem atrasado. A gente vem vendo isso principalmente em alguns setores, impactando o mercado automobilístico, mercado de telefonia e também o mercado de cartões. E com isso, causando problemas na cadeia de suprimentos desses setores. Entrando agora no cenário de crise hídrica, no ano de 2021, nós tivemos a pior crise nos últimos 91 anos. Devido ao cenário de pouca chuva, nós tivemos baixa nos reservatórios, impactando principalmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Com a crise hídrica, do outro lado da moeda, nós temos o aumento da inflação, justamente com o aumento da conta de luz, uma vez que os reservatórios estão em baixa. Isso acaba impactando, além das famílias brasileiras, no poder de compra delas, que acaba diminuindo. E como que isso impacta no PIB? Como sabemos, o PIB é composto por serviços, indústrias e agronegócio. Com o aumento da energia elétrica, as indústrias acabam sofrendo bastante, uma vez que grande parte dos seus custos acaba vindo daí. Dentro do setor das indústrias, o principal impacto que temos é que as indústrias vão tentar reduzir os seus custos, que vão estar elevados por conta do aumento da conta de luz, e isso vai gerar desemprego, uma vez que haverão mais demissões, e tudo isso acaba impactando diretamente na nossa retomada econômica do pós-Covid. Como sabemos, o ano de 2022 é um ano eleitoral. E como vemos acompanhando ao longo dos últimos anos, ano eleitoral sempre significa bastante volatilidade e bastante incerteza. Mas no meio disso tudo a gente consegue encontrar algumas oportunidades. Um diferencial das eleições de 2022 é que nesse ano teremos uma eleição bastante polarizada, uma vez que o mercado ainda não conseguiu encontrar uma terceira via. Com isso, quanto mais próximo do mês de outubro a gente for chegando, o mês das eleições, mais volatilidade podemos enxergar no mercado, principalmente no Ibovespa e no mercado de ações. Então vamos ficando por aqui, fiquem agora com o Vanei Silva para falar a respeito do mercado de câmbio. Olá, meu nome é Vanei Nagem, gestor de câmbio da Terra Investimento. Venho falar para vocês um pouquinho do câmbio no Brasil. Depois de um ano conturbado, um ano cheio de oscilações, um mercado difícil demais, esperamos 2022 que o mercado seja um pouquinho com menos pressão, que a gente consiga que a moeda encoste um pouquinho mais perto de 5,10, R$5, fazendo com que o Brasil tenha menos dificuldade, principalmente no preço dos combustíveis, para tirar um pouquinho a nossa inflação que está preocupando a todos. E o dólar tem grande parcela de culpa nisso daí. Esperamos que o dólar em 2022 tenha um pouco de refresco, porque com essa crise política que nós tivemos no mercado, tá, e com tudo o que aconteceu, com as incertezas, o estrangeiro fugiu um pouco do país, fazendo entrar menos moeda, e o nosso dólar teve realmente uma pressão muito grande. Em 2022, esperamos que com o cupom um pouco mais alto, a gente consiga atrair investimentos, fazendo com que a moeda refresque um pouco e dê um pouco de qualidade para o nosso mercado interno. Nós podemos afirmar que esse dólar alto, que a gente tem a expectativa de cair em 2022, seria bom para os nossos agricultores. Mas o mercado de produção, principalmente o nosso PIB, ele sofre muito porque ele não consegue acompanhar a tecnologia e não consegue acompanhar a produção industrial do mundo. O nosso PIB pode ter um certo reflexo maior se a gente tiver uma produção maior industrial e também de tecnologia. Estamos esperando que em 2021 isso ative um pouco mais, facilitando nossos empresários a fazer investimento interno e fazendo assim ativar cada vez mais a nossa economia. Desta forma, apesar de 2022, o ano de eleição, que tenha talvez um pouco de turbulência,
Esperamos que a nossa moeda se comporte muito bem e a gente consiga um Brasil melhor. Peço a gentileza que amanhã, nosso terceiro dia, vocês continuem com a gente no Terra Cenário.